Olá, tudo em paz, bom dia. Estamos mais uma vez aqui para trazermos uma palavra de Deus para você. Nosso desejo continua sendo o mesmo, que cada um daqueles que tem estado conosco nessas manhãs possam ser ricamente abençoados e que venham desfrutar das maravilhas que a própria palavra de Deus nos proporciona, que elas geram sobre as nossas vidas. E como sempre, eu gosto de lembrar da atual situação em que todos se encontram. O que é interessante a gente estar lembrando? Para que a esperança ela possa estar cada vez mais ativa também sobre as nossas vidas. É interessante que nós estejamos tendo consciência da nossa condição atual, para que a gente possa relembrar aquilo que tínhamos, aquilo que vivíamos e sermos cheios de esperança para que tudo retorne de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais intensa, de uma forma muito mais madura. E eu acredito que isso certamente vai acontecer. Eu acredito que nossas vidas serão diferentes. E não para pior, para melhor. Porque à medida que nós passamos por todos esses desafios e lutas, nós saímos maduros. Nós aprendemos a superar. Nós aprendemos a vencer. E à medida que nós vencemos, nós nos tornamos cada vez mais aptos a prosseguir, a seguir em frente, a manter o curso, a mantermos firmes o propósito de chegar nos nossos objetivos e no nosso alvo. Então eu espero sinceramente que o Espírito Santo esteja trabalhando dia após dia ao seu coração, cada ministração, cada palavra que tem sido ministrada pela manhã, palavra pastoral do coração do pastor ao coração das ovelhas. E eu, esses dias, olhando algumas imagens, alguns vídeos de como nós celebramos, de como nós festejamos, de como nós nos alegramos em Deus na comunhão, e meu coração assim foi tomado por uma saudade imensa dessa comunhão, desse relacionamento pleno. E eu pude estar compartilhando com quem estava ali próximo a respeito disso, de valorizarmos sempre aquilo que nós temos, porque as coisas passam, tudo passa. E à medida que nós valorizamos aquilo que nós temos, nós estamos aproveitando, desfrutando. Poder olhar no rosto ali das pessoas sorrindo, os abraços, os beijos, a celebração mútua, uma festa envolvente, uma comunhão ali plena, onde há abraços, onde há beijos. E de repente hoje nós estamos na condição de distanciamento físico, coisas que nós não fomos preparados para viver. Mas no entanto, nós vamos vencer, nós vamos romper. E à medida que nós estamos rompendo, nós estamos amadurecendo e valorizando cada vez mais, não só aquilo que nós temos, como as pessoas que estão à nossa volta, e criando expectativas sobre aquilo que Deus tem para nos dar. E naturalmente, nós, para vivermos nessa expectativa, nós precisamos estar constantemente sendo moldados pelo Espírito Santo. Nós precisamos estar constantemente sendo alinhados à visão de Deus, à direção que o Senhor tem nos dado. E nós precisamos da palavra de Deus, que traz lucidez, que traz clareza em meio àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero compartilhar uma palavra com você nesse dia, em Provérbios, capítulo 3, versículos 21 a 24, que diz: Filho meu,
não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Amém? Essa palavra aqui, no contexto geral do capítulo 3, fala da excelência da sabedoria. A sabedoria, dentro da definição que você vai encontrar no dicionário, está relacionado a conhecimento, está relacionado à ciência, no sentido pleno da palavra, no sentido de informação, mas a sabedoria em si, que a própria palavra de Deus tem conotado, que ela tem demonstrado, é a sabedoria onde aquela mesma sabedoria que o apóstolo Tiago diz que aquele que quer sabedoria, que deseja, peça a Deus que Ele dá. É aquela mesma sabedoria que abrange tudo isso, mas com aquela pitada do discernimento, que nos faz compreender aquilo que está à nossa volta e também nos faz ter uma postura dentro do que a própria palavra tem colocado aqui como equilíbrio, como sensatez, para podermos desfrutar daquilo que nos aguarda. É aquilo que Salomão pediu ao Senhor, quando ali o Senhor, a Salomão, dá a possibilidade dele pedir o que ele gostaria de ter. E o Senhor estaria assim, trazendo para ele. Ele diz, me dá sabedoria para dirigir esse povo, para conduzir esse povo. E ali Deus deu uma sabedoria extraordinária. E nós precisamos até lembrar de algo interessante, que a sabedoria ela precisa ser algo que deve ser trabalhado todos os dias, especialmente no aspecto do discernimento, para que ela não seja simplesmente um conhecimento na nossa vida, uma informação, uma ciência na nossa vida, mas que ela seja, na verdade, algo que venha produzir em nós, nas nossas vidas, um temor ao Senhor, um reconhecimento da grandeza do Senhor, e diferentemente daquilo que Salomão fez, se apartou de Deus, nós estejamos cada vez mais próximos ao Senhor. É por isso que ele mesmo, ele diz aqui, filho meu, não te aparte, não deixe de lado essa sabedoria. Por que é interessante falar sobre isso, especialmente hoje? Porque hoje, como eu tenho falado nos dias anteriores, os fundamentos que nós consideramos base da nossa vida têm sido abalados constantemente. A enfermidade tem chegado, a situação financeira ela tem de alguma forma agravado-se, a fé em alguns aspectos tem sido balanceada. Então as estruturas, de certa forma, elas têm sido abaladas. Mas quando eu me apego a essa sabedoria, no sentido bíblico da palavra, e eu aplico isso ao meu coração, à minha vida, eu vou estar aplicando aquilo que ele diz aqui, não me apartando dessas coisas. Quais são essas coisas? E aí ele diz, a respeito da verdadeira sabedoria, é o equilíbrio. O equilíbrio. O equilíbrio está relacionado ao autocontrole. É aquilo que Deus nos dá como a capacidade de dirigir, de administrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, com uma convicção de que Ele tem nos guardado. E isso está relacionado até o que eu ministrei ainda na última palavra a respeito do cuidado de Deus mesmo no vale da sombra da morte. Ou seja, o autocontrole, o controle é o equilíbrio necessário para que as nossas emoções elas não venham nos trair, levar a nossa vida ao caos, levar-nos
a uma situação de desordem. Ou seja, à medida que eu perco o equilíbrio, eu comprometo tudo aquilo que está à minha volta. Mas dentro dessa sabedoria, como Salomão chama aqui, de a verdadeira sabedoria, eu trago aqui o equilíbrio sobre todas as minhas emoções. Então aquilo que for de fato autêntico, verdadeiro, e que está me acontecendo de ruim, de enfermidade, de males, de adversidades, pelo autocontrole eu vou administrar dentro das possibilidades que eu tenho e quando isso fugir as minhas possibilidades, eu vou recorrer a Deus e Ele vai entrar com providência. Ele vai entrar com graça. Olha que coisa tremenda. Salomão ele se viu numa situação muito difícil, onde duas mulheres chegam diante dele e o tornam ali como juiz sobre a causa delas. E a questão era que elas estavam ali dormindo, ambas com seu filho, e uma ao dormir deitou por cima do filho e ele acabou falecendo. Então essa, para não ficar sem filho, pega aquele filho e troca com o da outra. E aí a outra percebe que seu filho havia sido trocado. E vai a questão até Salomão. E ele, dentro de uma sabedoria fora do comum, uma sabedoria de Deus, ele faz uma proposta muito interessante para essas mulheres. Diz: olha, nós vamos trabalhar dentro de uma visão justa. O que é a visão justa aqui? E ele começa a trazer isso para elas. Vamos dividir. Um fica com uma parte da criança, outra com outra. Nós vamos dividir ao meio. E aí ele pôde descobrir quem era a verdadeira mãe. A verdadeira mãe disse: não, entregue ele para ela, para que ela realmente cuide. Então ele teve a percepção e discernimento no momento de dificuldade, no momento de transtorno, no momento de luta, no momento onde não havia respostas, no momento onde o ato de julgar ali poderia haver um julgamento falho, injusto. E aí, pela sabedoria que Deus lhe deu, ele toma essa decisão. E ali ele percebe, ele discerne quem de fato era a verdadeira mãe. E a verdadeira mãe era aquela que estava protegendo o filho. Isso é o que? Equilíbrio diante das situações difíceis. Nós precisamos manter o equilíbrio, porque esse equilíbrio ele vai gerar também sobre nós o siso, que é de fato a própria sensatez. E a sensatez está relacionado à prudência e à cautela. Ou seja, não haverá desespero. Nós vamos ter possibilidade de atravessar todas as situações, as adversidades, com sabedoria, ou seja, com autocontrole, com equilíbrio, com sensatez, com cautela, com prudência, com cuidado, sempre agindo de forma que nós não estejamos perdendo o controle da situação. Por que é interessante nós analisarmos dentro desse ponto de vista? Porque as adversidades, elas vêm justamente para gerar o caos. Qual é a nossa atual situação hoje? O que nós temos vivenciado hoje a nível de Brasil? Nós temos uma pandemia que tem assolado a humanidade. Essa pandemia ela tem se estendido a todas as pessoas sem distinção de classe. E nós temos percebido que isso tem se estendido de forma assustadora. E diante disso que nós temos visto, nós temos também tido uma crise política muito grande. Ou seja, no momento em que nós temos uma pandemia e que precisa de sabedoria, que precisa haver um consenso geral da nação, para que isso seja sanado, para que isso seja desestabilizado, o crescimento desse vírus. Nós estamos vivendo uma crise política.
E isso, na verdade, é considerado falta de equilíbrio, falta de sensatez, falta de precaução, de cautela. Isso são males que têm gerado grandes, mas irreparáveis consequências sobre a humanidade, especialmente sobre a nação, especialmente sobre nós, que, diga-se de passagem, pelo que eu tenho conhecimento, é o único país no mundo hoje que está tendo uma crise política em meio a toda a pandemia, uma desunião, uma desordem. Então, para esse momento é necessário que a igreja, que tem discernimento e tem o Espírito Santo, ela tenha a sabedoria de Deus e busque gerar isso sobre a sua casa, sobre a igreja, sobre a sociedade que você tem acesso, trabalhando aquilo que fala-se constantemente, que é a empatia, que o sentido da empatia ele é até amplo, mas nós estamos utilizando dentro da visão da psicologia, que é você estar se colocando no lugar do outro, sentir as dores do outro. E isso é bíblico, isso é bíblico. Então, diante disso, requer equilíbrio, sensatez, prudência, autocontrole. O refrear da língua, o pensar naquilo que vai dizer, naquilo que vai falar, para que não haja danos maiores do que nós já temos. Deus não nos chamou para sermos geradores de caos, mas para sermos apaziguadores, apacentadores, aqueles que vêm trazer tranquilidade, que vêm trazer direção, que vêm trazer renovo. E para que isso aconteça, só existe um lado que nós podemos estar. E esse lado é de Jesus. Esse lado é o lado da palavra, onde a Bíblia fala conosco e nós ministramos isso à vida das pessoas. Então é tempo de parar. As críticas, as autocríticas, não diria a autocrítica, porque a autocrítica é boa, mas as críticas em relação àquilo que se está fazendo ou aquilo que se deixou de fazer, faz com que isso, de certa forma, gere um problema muito maior do que o que nós temos. Toda decisão hoje tomada no âmbito do coletivo precisa e deve ser visto como uma decisão para gerar benefícios, para abençoar, para gerar um controle e sanar todo o mal que aí está. Então eu preciso ter autocontrole sobre as críticas que eu vou tecer, eu preciso ter autocontrole sobre os sentimentos que vão ser gerados no meu coração, sobre as contrariações em relação aos meus posicionamentos. Eu preciso ter autocontrole. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele nos deu isso. Porque isso está como fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo tem o fruto do Espírito. E quem tem o fruto do Espírito tem o autocontrole. Agora precisa ser, de fato, vivenciado, trabalhado. E é por isso que deve ser constantemente aplicado essa palavra ao nosso coração. Não se aparte da verdadeira sabedoria. Não se aparte. Salomão, num determinado momento, se apartou e levantou poste ídolos aos deuses estranhos. Então, nosso chamado é de apaziguar, é de demonstrar esse equilíbrio, é de viver a abundância da excelente sabedoria que foi gerada sobre as nossas vidas. E aí ele continua dizendo: porque serão vida para a tua alma e graça. Serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Ah, coisa tremenda. Serão vida para a tua alma. O que realmente nós entendemos como isso? Isso será produzido uma vida abundante em nós.
porque nós estaremos desprovidos de todo sentimento que venha causar danos à nossa qualidade de vida. A nossa qualidade de vida, ela não depende simplesmente só da esteira, só da academia, só da caminhada. Ela depende de como nós vamos reagir em relação àquilo que é gerado dentro de nós. Os nossos sentimentos precisam ser sentimentos que sejam de fato talhados, amparados por essa sabedoria. E naturalmente vai produzir externamente algo extraordinário, não só na nossa vida, como na vida de quem amamos, como na vida das pessoas que estão à nossa volta. Você quer ver só uma coisa? Quando você conversa com um pessimista, você imediatamente ali é impactado por aquilo. Mas quando você conversa com uma pessoa otimista, você é envolvido nisto. Eu estava ainda lembrando hoje no café da manhã com a minha família, justamente a respeito de valorização do que Deus tem nos dado. E eu dizia exatamente isso. Sabe, alguns dias atrás, meses atrás, até anos atrás, a vida de muitas pessoas era diferente do que está hoje. Muitas pessoas que partiram agora estavam alguns meses atrás entre nós. E nós, de certa forma, não valorizamos. Não valorizamos porque os sentimentos que estavam sendo gerados no nosso coração não eram sentimentos relacionados a essa sabedoria. Não eram sentimentos relacionados àquilo que o Espírito de Deus tem gerado sobre nós. E aí nós falamos coisas que hoje nos arrependemos. Nós deixamos de viver coisas que hoje nós nos arrependemos. E mais precisamente, muitos de nós estávamos extremamente pessimistas em relação àquilo que nós estávamos vivendo. E gostaríamos de viver hoje aquilo que nós estávamos vivendo. Mas trabalhe o seu coração no aspecto do que Deus tem para você, porque você vai viver coisas melhores ainda. Agora precisa se trabalhar na alma, no coração, os sentimentos que realmente vão produzir vida, e vida em abundância. E isso não é positivismo. Isso é realidade dentro dos fatos que a própria palavra nos assegura. E aí nós precisamos crer diante disso. Para isso, filho meu, não te aparte da verdadeira sabedoria. Onde está a verdadeira sabedoria? Está no Senhor. Aquele que deseja sabedoria, peça a Deus que Ele dá, que Ele manifesta, que Ele entrega para você. E aí ele diz que graça para o teu pescoço. Em algumas traduções diz enfeite para o teu pescoço. O que eu entendo com isso? É que à medida que você trabalha a sua alma no sentido do bem-estar, no sentido daquilo que é positivo, pelos fatos que a Bíblia nos apresenta, isso vai refletir no externo, isso vai refletir no seu rosto, isso vai refletir no seu corpo, isso vai produzir algo diferente sobre a sua vida. Quando você vê alguém triste, de cabeça baixa, quando você vê alguém de alguma forma com uma expressão penosa, dramática, é porque o seu coração está completamente inundado de um sentimento de angústia, de um sentimento de opressão ou de depressão profunda. E o corpo, ele traz a reação daquilo que está dentro, daquilo que nós temos dentro. Por isso, é necessário que nós não venhamos nos apartar daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que Deus tem gerado sobre a nossa vida. Discernirmos aquilo que está à nossa volta, porque no discernimento do que está à nossa volta, nós colocamos de lado aquilo que vai nos fazer mal e começamos a trazer para perto aquilo que vai fazer bem. Deixa eu citar um exemplo para você aqui, pessoal.
Eu trabalhei muitos anos como representante comercial, como representante de medicamentos, e o meu chefe, ele dizia algo muito interessante. Uma das coisas, nós nos reuníamos 4 vezes no ano, e eu tinha uma expectativa muito grande de ouvi-lo, seu Maurício. E eu desejava muito ouvir seu Maurício, crente, um homem crente. E ele dizia algo interessante, ele era muito constante nessa fala dele. Ele dizia: olha, quando você entrar para atender um cliente, e você vai chegar e dar aquele bom dia, e você vai encontrar alguns clientes que nem bom dia ele vai te dar, ele vai responder. E ele vai começar a falar das suas misérias, dos seus problemas, das suas dificuldades. E você vai ter uma palavra para trazer ao coração dele, mas vai ser uma palavra de discordância, de forma respeitosa, mas de discordância no sentido não de discordo de você, mas discordância de pensamento. E você vai começar a falar aquilo que é bom. Porque o seu bom dia vai ser um bom dia profético sobre a vida dele, dizendo: mas vai melhorar, mas as vendas vão estar melhores, mas amanhã as coisas vão ser diferentes, mas você vai conseguir vencer. Então o seu trabalho naquele primeiro momento, antes de vender o produto que nós temos aqui, você vai vender vida para esse cliente. E aquilo era maravilhoso. Mas ele diz algo interessante, e eu apliquei isso muito, e diga-se de passagem, meus clientes eram meus amigos, porque eles me recebiam com muita alegria, porque eu levava isso para eles. Mas ele dizia uma coisa também, seu Maurício, ele disse: mas se eles persistirem, se as suas palavras não forem suficientes para convencê-los, saia imediatamente de lá, sacuda a sandália dos pés, como disse Jesus ali, e siga. Não torne nenhuma daquelas palavras como algo sobre a sua vida. Saia dali imediatamente. O que ele estava dizendo, amados, isso é algo fantástico. É que você não pode estar mergulhado em sentimentos que vão lhe matar, que vão lhe destruir. É que você não pode estar envolvido com pessoas ou ouvindo pessoas que vão lhe denegrir, que vão lhe diminuir. E eu digo isso não só no aspecto posicional, classe. Não, eu digo isso no sentido emocional, psicológico. Você precisa, de certa forma, dentro daquilo que Deus tem gerado sobre você, manter a sua autoestima para cima. Você é especial, você é um escolhido de Deus, você é um vencedor, você é alguém que foi chamado para romper. Então, quando você mantém isso sobre a sua vida, isso chama-se autocontrole. Eu sou isso. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E Deus diz que eu sou muito especial para Ele. Tanto é que Cristo morreu por mim. É isso que tem que estar no nosso coração. A sua alma vai ser abundante, curada, tratada, e você vai poder viver, você vai poder desfrutar, e isso estará como enfeite sobre o seu pescoço. Isso estará visível. Aonde você chegar, as pessoas vão querer estar perto de você. Você vai fazer bem. Quando você ligar para alguém, as pessoas vão achar o máximo, porque na verdade elas vão estar na expectativa de que você ligue, para trazer uma palavra para ela. À medida que elas vão ouvir a sua voz, elas vão ser impactadas por aquilo que você tem. E nós só podemos dar aquilo que nós temos. E o que nós temos é sabedoria de Deus em todos os momentos, em todas as horas, a palavra certa para o momento certo. E isso, se nós de fato mantermos os nossos olhos atentos, abertos para a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria consiste em conhecer o Senhor, andar com o Senhor, buscar o Senhor. Aqui no versículo 6 do capítulo 2, ainda dentro dessa excelência da sabedoria, o autor ele diz: porque o Senhor dá sabedoria
e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, na lealdade. Então nós precisamos buscar isso no Senhor, e isso vai ser colocado como algo externo. As pessoas vão olhar para nós e vão perceber claramente que há vida abundante em nós. Continuando, ele diz que então andarás com confiança no teu caminho. Você permanecerá convicto. O sentido ou sinônimo de confiança é fé. É acreditar que aquilo que você está fazendo vai se realizar. A Bíblia hebraica, você não vai ver a palavra fé, mas você vai ver a palavra confiança. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor, os que têm fé no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E assim como o Senhor está em volta do seu povo, assim também esses montes estão ao redor de Jerusalém. É necessário que haja confiança naquilo que nós temos recebido de Deus. Então, se nós mantermos os olhos na verdadeira sabedoria, no autocontrole diante de tudo aquilo que vem contra a nossa vida, se nós mantermos o bom siso, se nós mantermos a sensatez, a cautela, se nós trabalharmos a nossa alma, e isso trazendo externamente, evidenciando o que está no nosso coração, nós andaremos sempre confiantes no caminho que nós estamos trilhando, no caminho que Deus tem nos colocado. E mais lindo ainda, ele diz: e não tropeçarás o teu pé. Quando nós nos apegamos a isso, amados, não haverá tropeço, não haverá falha, não haverá queda. Nós estaremos constantemente ali, inabaláveis, diante daquilo que realmente é o nosso destino, diante daquilo que foi proposto por Deus que seja cumprido através da nossa vida. O mais importante é que nós não venhamos nos apartar, tirar os nossos olhos daquilo que Deus tem nos ensinado, daquilo que Deus tem falado conosco. Assim, nós não vamos tropeçar, nós vamos permanecer de pé em todo o tempo. Ainda dentro de análises que nós temos visto constantemente, nós percebemos que, diante de todo o caos que o mundo tem estado mergulhado, muitas coisas não serão a mesma para algumas pessoas. Alguns entenderão que a fé não foi suficiente. Alguns estarão ali de alguma forma perdendo essa esperança. E o que a palavra tem nos alertado, o que o autor aqui, o pregador de Provérbios tem nos alertado, é que nós não devemos nos apartar, tirar os nossos olhos daquilo que Deus tem nos ensinado, da verdadeira sabedoria, daquilo que Ele tem nos dado para ter conhecimento e entendimento e discernirmos. Para quê? Para que a gente não venha tropeçar. E entender que todo caos e toda situação, em algum momento, foi necessário. E que diante de tudo isso nós aprendemos. O nosso coração está sendo moldado cada vez mais. A nossa fé tem aumentado à medida, na proporção que a adversidade vem vindo. Então, o entendimento a respeito de tudo faz com que nós estejamos cada vez mais fortalecidos e não apartados, e não indiferentes. Então, nós caminhamos dentro dos valores, princípios essenciais que a palavra tem nos aplicado. E isso vai nos fazer firmes, constantes em tudo. E aí eu finalizo com esse versículo que diz: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás,
e o teu sono será suave. Pergunto para você, o que tem tirado o teu sono? O que tem realmente te incomodado tanto, a ponto de não te fazer descansar? Me permita aqui, e não é uma crítica, é um alerta. Será se os teus olhos de repente não afastaram-se da sabedoria de Deus, que dá entendimento e discernimento sobre tudo, a ponto de repente te deixar preocupado, te deixar temeroso, alarmado diante de tudo que está acontecendo? Será se o conselho que o pregador nos dá, filho meu, não se aparte destas coisas, os teus olhos, especialmente dentro daquilo que Deus tem nos dado como conhecimento e entendimento, como aquilo que Ele tem reservado para nós, que é a verdadeira sabedoria para os retos, que é escudo para os que caminham no Senhor, para os que caminham em sinceridade. Então vale nesse primeiro momento uma avaliação pessoal, porque muitas vezes nós estamos avaliando a tragédia, nós estamos avaliando o caos, nós estamos avaliando as situações que estão à nossa volta. A princípio vamos avaliar como nós estamos em Deus, para que assim nós possamos nos fortalecer e assim lutarmos contra tudo aquilo que vier contra a nossa vida, para que possamos permanecer firmes no caminho que Deus tem nos colocado, onde o nosso pé ele não vacilará, ele não tropeçará, mas ele nos levará ao destino que Deus tem proposto sobre a nossa vida. Busque o Senhor, absorva a sabedoria do alto, o conhecimento do alto e viva a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que o Espírito Santo de Deus, que sonda os corações, vá no mais profundo do seu ser e ali, no mais íntimo da sua alma, que Ele traga sobre você a sabedoria, o discernimento a respeito do seu cuidado, do seu amparo, e que em nenhum momento o caos e as adversidades venham roubar o brilho da presença do Espírito de Deus sobre a sua vida. Onde está o Senhor, onde há o Senhor, a segurança, a paz e a descanso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.